Nono ano, tudo bom? Hoje nós vamos para a quarta proposta. Eu espero que vocês tenham feito, né? As últimas três. Algumas pessoas já enviaram, fiz a correção, mandei pelo privado. Então, só assim a gente pode perceber como é que está sendo o aprendizado de vocês, se vocês estão conseguindo fazer os resumos de forma correta, se vocês estão retirando aquilo que faz parte do segundo plano, que não é essencial, que não vai comprometer o texto, que de fato é a estrutura do gênero, tá bom? Que é um gênero que ajuda muito a gente a estudar, não só na própria disciplina de redação, mas em qualquer disciplina, que a gente conseguir identificar o tema do texto, o assunto, né, as informações essenciais, a gente consegue aprender mais. Então, é um gênero muito interessante, porque ajuda no processo de compreensão de diversos conteúdos. Então, vamos lá para a nossa quarta proposta, ok? Então, redação nono ano, o desafio da compreensão global do texto para resumir. Então, como é que eu vejo aí? Como é que eu retiro essas informações principais? De que forma eu olho para o texto de uma forma global, de uma forma ampla, conseguindo observar todos os elementos importantes. A gente geralmente usa algumas estratégias, né? Mas existem duas fases aí que são importantíssimas. Primeiro, que é a compreensão total do texto. Então, eu preciso ler o texto de uma forma geral para compreender o que está contido nele, né? A sua essência, o seu conteúdo. E depois eu vou buscar estratégias de apagamento para eu conseguir transpor aquilo que é essencial para o meu resumo, ou seja, manter, enxugar o texto, mantendo as informações essenciais. Então, pega o material de vocês a partir da página 12, na qual a gente vai fazer a leitura desse texto. Quanta informação o cérebro pode armazenar? Então, pause o vídeo, dê uma lidinha, façam grifos, façam análise aí de como o assunto está colocado, quais são as informações principais. Depois que vocês fizerem uma, duas, três leituras, depois vocês retornam ao vídeo para a gente continuar, tá bom? Porque não vai adiantar a gente continuar o vídeo, vocês observando aí as análises das questões, se vocês não fizerem a leitura, tá bom? Então leiam aí e retornem ao vídeo. Então vamos às questões, depois de vocês já terem lido o texto. Lá na página 12, ela traz o seguinte, né? Então, são informações importantes que a gente precisa tirar do texto. E as questões de 1 até a 3, elas vão trazer essa visão geral aí do texto, tá bom? Então, primeiro pede que vocês identifiquem alguns termos, que vocês procurem o significado, procurem compreender aí dentro do texto. Então, o gênero, o meio de circulação, né? Quem produziu, a data, são elementos importantes que a gente precisa situar e ver de quem é o texto, onde o texto foi publicado, que gênero é esse, né? Qual é o tema que está sendo trabalhado. Então, é um olhar geral do texto. 2, conhecer o significado de alguns termos, né? Então, o que significa recordar é viver, neurologia, enigma, que são palavras próprias desse textozinho aí. Então, eu preciso conhecer também essas palavras para eu conseguir, de fato, fazer um entendimento geral do meu texto, tá bom? Então, siglas, né? Tem duas universidades aí, então vamos pesquisar para saber o que essas palavrinhas significam. 3, informações pontuais. Quais são essas informações pontuais que a gente precisa, né, identificar no texto? Primeiro, quantificar as informações do cérebro. Então, lá na letra A, ele diz, ele faz essa pergunta, faz essa reflexão a respeito de como Ivan, ele traz aí essa questão de quantificar as informações do cérebro. Então, o que é que o Ivan fala? Ele fala sobre essa ideia de que realmente é impossível quantificar, né? Até porque ele faz essa comparação de que o cérebro não é uma máquina, não é um computador que a gente pode quantificar, não é isso? B. Essas transformações são as transformações do cérebro. Quais são as formas aí em que o cérebro passou, né, ao longo do tempo? Segundo ele, Ivan, né, o pesquisador, o cérebro ele aumentou a capacidade e o seu
tamanho, ou seja, aprimorou as suas funções. Foram essas transformações passadas pelo cérebro. C. Mistério do cérebro. Então, que mistério é esse? Justamente essa ideia de que a humanidade, né, os pesquisadores querem descobrir a respeito de como o cérebro ele funciona. A questão de como armazena, de como guarda essas informações, essas lembranças, realmente é um mistério para os neurologistas. D. A comparação platônica. Ele traz no seu texto aqui uma comparação feita pelo filósofo Platão. O que é que Platão compara a memória? Segundo Platão, a memória é uma superfície, uma lâmina, né, que é riscada, desenhada, e que essas impressões elas são mantidas até o momento em que elas não sofrem mudança com o desgaste do tempo. A partir do momento que ela sofre mudança com esse desgaste, ela vai se diluindo. E para Aristóteles, né, Aristóteles e o coração. Por que traz aí Aristóteles e o coração? Porque, segundo o filósofo, o órgão responsável pelas lembranças não é o cérebro, e sim o coração, né? Então são formas dele colocar no seu texto aí tudo aquilo, todas as reflexões e estudos que até então a ciência tem a respeito da memória, inclusive citando aí alguns filósofos. 4. Essa quarta questão, né, da quarta questão em diante, lá na página 14, já traz aí ideias mais relevantes em relação como elas estão construídas e entrelaçadas no texto. Então vamos lá para a quarta questão. Resumir a informação do neurologista Ivan. Então o que ele fala aí a respeito da questão da memória, de como o cérebro funciona? O que ele vai afirmar? Né, que realmente a ciência não tem resposta para essa pergunta, porque o cérebro ele pode armazenar, mas quantificar até então a ciência ainda não tem essa capacidade. 5. Resumir os exemplos sobre mistérios do cérebro, e aí vocês vão citar Platão e Aristóteles, né, cujos conceitos aí são importantes enquanto exemplo, né, do cientista. Vocês podem citar esses dois. 6. Órgão responsável por reter informação. Então, qual é esse órgão? O cérebro, né? Segundo o cientista, é o cérebro. Embora ele colocou aí Aristóteles falando que era o coração, mas a ciência já descartou e afirma que é o cérebro. 7. Memória de curto e de longo prazo. Ele traz aí, o cientista, ele traz aí essa diferença entre essas duas memórias, né? Que seria a memória de curto prazo, é aquela que retém informações por segundos, né, mais rápidos, por exemplo, nomes, números de telefone que a gente utiliza. E aquela memória de longo prazo é aquela que precisamos lembrar sempre, ela vai estar armazenada de uma forma mais segura, né, no cérebro. Relação entre a memória e emoção. Qual é a relação que nossa emoção tem com a memória? O fato de guardarmos aquilo que é mais importante emocionalmente. Então a gente tende a lembrar daquilo que nos comove, né? Embora tenha acontecido por muitos e muitos tempos, mas a gente lembra até hoje, porque ficou, né, de uma forma emocional bastante marcada. A memória de longo prazo pode ser explícita e implícita. Como o cientista ele fala também a respeito disso. Então a explícita, ela é aquela que, por exemplo, guarda endereço, né? Orientações recebidas, e aquela implícita é aquela que acontece de forma automática. Então, saber ler, saber escrever, né? A gente não precisa lembrar que a gente sabe ler para a gente ler, né? Então é já automático, a gente não precisa fazer esse esforço como a explícita, tá bom? Então observe, gente, que essas foram as informações globais e restritas também do texto, importante no processo de construção do nosso resumo, vocês utilizarem as respostas que vocês colocaram, principalmente das questões da 4 em diante, que são questões que se voltam mesmo àquelas peculiaridades do texto, tá bom? E aí lá na página 16, vocês vão ter a orientação para a elaboração do resumo, lendo aí essas partezitas. Vocês vão mencionar o título do texto, vocês vão dizer onde ele foi publicado, fazer referência ao autor, né? Então sempre vocês vão citar, se é uma pesquisa, vocês sempre vão citar de acordo com o autor, segundo Ivan, para mostrar sempre que foi uma ideia, um assunto, uma pesquisa dele. Colocar as atribuições também do autor. Então,
o autor destaca, o autor defende, o autor analisa, porque isso não é um assunto de vocês, né? É um assunto que é de alguém, é um texto que é de alguém, tá bom? Vocês vão resumir em 15 linhas, colocar aí todas essas ideias desse texto em 15 linhas, linha suficiente, viu, gente? Dá para fazer tudo certinho, então vocês vão resumir quanta informação o cérebro pode armazenar em 15 linhas. Como eu falei anteriormente, pegue o material de vocês, dessas questões, essas respostas, e vocês vão montar, fazer o texto de vocês, tá bom? Baseado em tudo aquilo que a gente discutiu, que vocês estão lendo, que vocês grifaram, para que vocês consigam fazer um texto coerente, enxuto e bastante compreensível, tá bom? Então vamos no grupo socializar.